Olá, boa noite. Começa nesse instante aqui na TV Pantanal mais um programa Opinião. Sextou, 17 de junho de 2022. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem nesse fim de semana, não é? Que tenha parcimônia, porque afinal de contas, fim de semana é para descansar e fazer tudo aquilo que você bem entender, desde que com prudência, evidentemente, respeitando a todos, a tudo e a todos. O Opinião está de volta, hoje, sexta-feira, aqui conosco já apostos, o vice-prefeito de Cuiabá e também secretário de Obras da capital, o José Roberto Estopa, com quem a gente vai mais uma vez esmiuçar especialmente as coisas da Secretaria de Obras. As obras propriamente, aí no seu bairro, como andam os trabalhos da Prefeitura de Cuiabá? Momento para que você possa interagir conosco também é agora. Pode criticar, pode elogiar, pode sugerir. O programa é aberto, desde que, evidentemente, com o máximo respeito. Isso não precisa nem pedir, porque já é uma prática, uma constante do nosso telespectador do programa Opinião. Então, já interaja com a gente, 9932-2529, está aí na tela para você mandar aí a sua pergunta, a sua sugestão ao Estopa, secretário de Obras e vice-prefeito de Cuiabá. Vamos falar de eleições também, de PV, que é o partido que o Estopa dirige aqui no estado de Mato Grosso, Partido Verde. PV que tem aí entre seus quadros aí. Aliás, estava um papo recentemente aí que lançaria aí, inclusive, a primeira-dama, né? ao Senado, ao cargo de senadora. Eu não sei que pé que está isso aí. O Estopa vai responder já já sobre eleições majoritárias, as proporcionais, enfim. Então, interaja com a gente. Eu quero cumprimentar aqui o Lorenberg. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que acompanha a Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia, bem como a você que assiste ao Opinião também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão, esteja você aonde for, mundo afora. Estopa, muito bom recebê-lo aqui, obrigado de verdade por ter aceito ao nosso convite. Eu sei que eu sou chato às vezes, né? Eu fico ligando. Enquanto o cara não atende, às vezes atende de raiva, mas atende, né? Não foi o seu caso, eu sei que não foi o seu caso, mas obrigado por ter vindo aqui, porque sempre quando o Estopa vem aqui, ou qualquer outro secretário do município, é a oportunidade para expor, para prestar conta, enfim, muito bom recebê-lo aqui. Eu não atendi, mas eu respondi pelo Zap. Respondeu. Não, responde sempre. Não é reclamação, não. Ele sempre responde aqui. E aí aliás, o Zap é a ferramenta mais rápida, não é? Ô, Estopa, eu estava vendo aqui, rapaz, nós de ver que existe um cronograma aí sobre a questão do saneamento. Aliás, depois até do marco do saneamento que foi aprovado em 2020, mas aqui em Cuiabá tem uma política em curso, uma meta, não é, de tornar aí investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não está lá ainda. A pergunta é, como é que estamos em termos de saneamento? Há um cumprimento em andamento, está deixando a desejar? Eu tive a informação que mais ou menos 750 milhões já foram investidos. A cidade de Cuiabá ganhou aí um prêmio recentemente. Enfim, eu queria que você me explicasse hoje exatamente como está o saneamento da capital em termos de meta. Veja bem, a Iguá Águas de Cuiabá está cumprindo a meta. Nós já temos realmente esse investimento, foi até objeto de reconhecimento pelo BNDES. O problema que enfrentamos aqui é que eles não conseguem eliminar os buracos que eles fazem para a cidade. Eles estão conseguindo, de certa forma, atingir a todas as suas metas, mas estamos tendo aí inúmeras dificuldades na hora de pegar a cereja do bolo, que é os buracos, tá? Infelizmente a gente tem multado, tem tomado providências, mas... E agora deu uma melhorada porque é época de seca, tá? Porque se voltar a chuva, volta a afundar. Eles não têm conseguido aí atender a contento. Embora a prefeitura
esteja fazendo aí todo um esforço, inclusive com decreto de suspensão de obras, com direcionamento para obras em bairros que ainda não tem asfalto, enfim, para evitar que se esburaqueie ainda mais a cidade. A gente sabe que para se ter obra tem que realmente ter um certo impacto, mas no quesito aí tampa-buraco, a Águas de Cuiabá deixa muito a desejar e está pagando um preço relativamente alto por isso, tá? No último relatório da Águas, e eles não podem colocar isso como objeto na hora de rever o valor da tarifa, eles tiveram que refazer aí serviços na ordem superior de R$2 milhões. Tiveram que refazer. Eles devem ter aí, transitando aí para ser cobrado aí em torno de 8 milhões de multas aplicado pela Arsec, pela ordem pública. Então, na verdade, aí a Águas de Cuiabá está construindo um passivo para ela, que ela terá que pagar em algum momento, e volto a dizer, isso não poderá ser colocado na hora do reequilíbrio dos fornecimentos. Ela tem um passivo aí entre multas aí, e fora gasto que aquelas notificações que ela acabou atendendo aí, superior a R$10 milhões, vamos colocar isso como prejuízo. Então, na verdade, a Prefeitura tem batido muito duro e vai bater mais duro ainda na Águas de Cuiabá, para que Cuiabá não vire um queijo suíço. Grande parte dos buracos, obviamente o município tem os deles, por ter uma cidade com uma malha viária velha, tá? Mas grande parte desses buracos, uma parte considerável, pertence à Águas de Cuiabá e eles têm que tomar providências aí, vai ter que melhorar esse quesito. 8 milhões no bolso, está mexendo no bolso já, não é? Bora ver se isso faz algum sentido. Eu até sugeriria aí a gente até fala meio que brincando, mas um disque buraco para... Por exemplo, você tem aí, se perguntar isso para mim, lá no meu bairro, eu vejo direto, eu apontaria assim, ó, de imediato, 3 localidades lá na região do CPA, onde houve intervenção aí da empresa, né? E depois ficou aquela coisa horrível e perigosa, né? Porque muitas pessoas, quando passam de moto, ou até de carro, de bike, acaba caindo ou tendo algum tipo de incidente ou acidente, o que é pior, né? Então, um serviço aí para que as pessoas possam denunciar, não sei se já existe, para que as pessoas possam... Eles possuem a ouvidoria, né? Mas aí é que está o problema. Eles que você fala, a empresa, né? A empresa, Pois é, mas a empresa... E o município tem o Disque Obras, na Secretaria de Obras, tá? Que depois eu deixo o número aqui para vocês divulgarem. Mas o grande problema é não cumprir a legislação, né? Porque, veja bem, se a gente tem aplicado esse montante de obras, é porque justamente, mesmo chegando no nosso sistema de ouvidoria e mesmo chegando no sistema de ouvidoria da Águas, eles não estão dando a devida atenção ao cliente para que o problema seja resolvido. Isso para mim é muito claro, tá? Então, por isso que a Águas virou assim, uma questão prioritária para o município vai apertar ainda mais, tá, as ações contra a Águas para que a gente não chegue aí no próximo período das águas, agora em dezembro, com a cidade toda esburacada. Então nós vamos apertar ainda mais nossas ações. Inclusive estamos estudando uma nova legislação que está sendo objeto de estudo agora, para que a gente aperte ainda mais o cerco aí com relação a este quesito da Águas de Cuiabá. Ou cerejinha cara essa, hein? Ele falou que é a cerejinha do bolo, quer dizer, a Águas de Cuiabá está cumprindo com uma grande parte daquilo que foi contratualizado, só que na hora de tirar o 10, estaria pisando na bola, porque essas lacunas, essas cicatrizes que ficam, né, após o trabalho, elas realmente aborrecem e trazem um grande perigo aí, não é? A cerejinha do bolo está muito caro, até agora 10 milhões de multa, não é? Aproximadamente aí. Aproximadamente 8 milhões e 2 a 3 milhões eles gastaram justamente atendendo algumas notificações, que eles foram lá e refizeram o serviço. Então isso tem um custo também que não precisaria ter, se fizesse bem feito da primeira vez. Nuremberg, por favor. Secretário e vice-prefeito, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, amigo telespectador
já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou aproveitar parte da resposta, a primeira resposta que o senhor nos deu, para fazer 3 perguntas. Eu vou fazer as 3 juntas para o senhor ter tempo para respondê-las. A primeira delas é sobre a multa, que o senhor repetiu por várias vezes a multa, multa, multa. Mas o que me preocupa, essas multas serão de fato cobradas e de fato cobradas serão pagas? Essa é a primeira questão. A segunda questão, secretário, é ver se a oposição na Câmara Cuiabana bate muito nos buracos da cidade, mas atribui a totalidade desses buracos à prefeitura. Em nenhum momento, pelo menos eu ainda não vi, em nenhum momento a oposição e a Câmara, de uma forma geral, diferenciar o que foi provocado pela prefeitura e o que é provocado pela Águas Cuiabá. E aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. A oposição está fazendo o jogo do ser do contra ou está fazendo uma oposição como deveria ser feita? E a terceira, por que será, na opinião do senhor, como gestor, que a Câmara Cuiabana não bate na Águas Cuiabá? Primeiro, as multas serão pagas, até porque Águas de Cuiabá é uma concessão. E essa concessão, ela precisa apresentar uma documentação mínima de período a período. Prestação de contas. Uma prestação de contas e também de período a período ela precisa lá das suas certidões, tá? Portanto, as multas serão pagas sob pena, e tenho certeza que eles não vão querer isso, de perder a concessão. Então, na verdade, quanto à cobrança das multas, eu não tenho o menor medo que essas multas vão se perder, porque não vão, sem dúvida nenhuma, tá? A Águas depende desta documentação para continuar atuando no município de Cuiabá. Então, em algum momento, é igual a multa de carro. Quando você aplica e ela vai lá para o sistema, se você não recorrer e ela for para o sistema lá, um dia você vai ter que pagar, nem que seja na hora que você vá transferir o carro. A Águas de Cuiabá, em algum momento da história, vai ter que pagar, porque eles vão precisar da documentação. Então, quanto a isso, eu não tenho preocupação. Quanto aos vereadores e até a população. A própria população raramente enxerga os buracos como os buracos da Águas de Cuiabá. Eles enxergam os buracos como os buracos da prefeitura. Mesmo que esteja aquele quartinho lá, quadradinho, bonitinho, porque a Água de Cuiabá faz um quartinho assim bonitinho, né, retinho, tal, organizadinho, tal. Então você diferencia facilmente os buracos da Água de Cuiabá. Mas a população, na hora que o buraco abre, e eu falo porque a gente vê aí na televisão, a televisão denunciando, ela não vai para cima da Água de Cuiabá. Está no inconsciente popular e da Câmara também que os buracos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Só nós que estamos envolvidos diretamente sabemos que esses buracos não são aqueles buracos que aparecem naturalmente e que são de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá. Então, na verdade, só quem entende sabe a diferenciar o buraco da Água de Cuiabá e o buraco da Prefeitura. Então, na verdade, os vereadores também, até por uma consciência, se você fizer uma pesquisa hoje, você pode ter certeza que mais de 70% da população não separa. Ele acha que o buraco é da Prefeitura. Nós já até fizemos essa sondagem aí, tá? Acho que 75%, 76% atribui a todos os buracos da Prefeitura. E, obviamente, até por uma questão política, se a própria população atribui os buracos sendo da Prefeitura, não vai ser a Câmara e principalmente a oposição que vai pensar diferente. Até porque a oposição, ela quer bater no prefeito e não na Água de Cuiabá. Mas mesmo assim existe uma CPI por causa dos buracos na Câmara Municipal que apura aí essa quantidade de buracos da Água de Cuiabá. E a oposição, o papel da oposição é esse. Tem vereador aí que chega... Tem vereador, já falei aqui nesse programa aqui, que aconteceu o fato do caminhão tá lá para tampar o buraco, ele com a placa, espera aí um pouquinho que eu preciso colocar a placa aqui.
Então, isso acontece, a oposição age desta forma, alguns chegando a ser demagogos, não sérios, mas é oposição, a gente tem que respeitar. Qualquer prefeito, qualquer secretário, qualquer um tem que ter a sua oposição, faz parte, isso engrandece a política, enriquece a política, e nós temos que respeitar e fazer a nossa parte. E estamos fazendo a nossa parte. Nesse ano que passou, eu falei aqui no programa que nunca se choveu tanto e nunca se abriu tanto buraco, porque nós tivemos um índice de chuva extremamente superior nos últimos 10, 15 anos aí. Para nossa surpresa, em junho agora teve 3 dias de chuva, que já abre um monte de buraco, a chuva é amiga do buraco. Mas a prefeitura tem que fazer a sua parte e nós estamos fazendo. Nós lançamos agora aí um programa de recapeamento, estamos nesse momento recapeando a Rui Barbosa, estamos recapeando Pico do Amor inteiro, estamos recapeando lá na região do 1º de março, estamos começando lá, vamos 1º de março, Aroeira, vamos começar a recapear várias ruas ali no CPA, enfim, estamos fazendo a drenagem aqui do Bom Clima, aqui do lado do Posto Bom Clima, aqui para que depois a gente recapia toda a Monte Líbano, que é uma avenida de asfalto velho. Então a prefeitura vai fazer a sua parte e vai tampar os buracos. Agora nós que sabemos a origem do buraco, que é a prefeitura de Cuiabá, tem que tomar uma posição. A posição encontrada neste momento são as multas, que é o que a gente pode fazer, e no futuro outras penalidades que estão sendo estudadas, inclusive não melhorando até a possibilidade de reestudar a própria concessão. Nem isso está sendo descartado. Você pode fazer uma intervenção na concessão se a situação não vir a melhorar. Pelo cenário de hoje, você acha que já tem indício para isso? Já tem argumento para isso? Para pensar em cancelamento de concessão? Hoje não, porque veja bem, a própria concessão, ela estabelece como item determinante para se cassar a concessão, primeiro, a universalização do fornecimento de água. Está ok? Está ok. Até agora? Universalizou. Você vê que às vezes fica um dia sem água aqui, outro dia sem água ali, mas é esporádico. É muito esporádico. É quando tem um problema na estação, de captação, esse tipo de coisa. Mas hoje nós universalizamos a água. Se você pega 5 anos atrás, a principal reclamação da prefeitura era a falta de água nos bairros. Pois é, mas eu ainda recebo, enquanto jornalista, denúncias aqui, ó. Por exemplo, Fortaleza, Santa Laura, e ali tem uma estação de tratamento de água, né? Tijucal. Então, eu queria que entender isso, né? Porque sim, mas você universalizou de que forma? Então? Mas você observa que é esporádico. Antigamente você tinha lá 50, 60 reclamações por dia. Hoje você tem 5, 6 por semana. É muito esporádico. E volta e meia vai faltar 1 ou 2 dias, porque são equipamentos que causam problema. Mas esse quesito foi estabelecido. O outro quesito a ser estabelecido é a universalização do tratamento do esgoto em 2024, que não significa tratamento. Por quê? Por exemplo, você pega a estação do Lipa, onde ele deveria estar tratando ali 35 bairros. Qual que é o nosso maior problema lá hoje? Falta esgoto para ser tratado. Por quê? Você faz a rede e agora você tem que convencer e exigir para que as pessoas liguem. Por exemplo, você andar no Santa Rosa aqui, é um absurdo você ver esgoto ainda pela rua. Mas você vê e muito. Eu estou falando de um bairro de classe média. E você vê muito esgoto na rua. A rede passa aqui, o cidadão tem que ligar de uma espera que a Águas deixa aqui, a 3, 4 metros para chegar na rede. E o que as pessoas não entendem, ele ligando ou não ligando é lei federal, ele paga. Tá? Se a rede passa na frente da sua casa, se utilizando ou não utilizando, ele paga na conta de água. Então, na verdade, entra aí a segunda etapa do processo, que é convencer, estimular as pessoas a se conscientizar, a fazer ligação. Porque se nós quisermos salvar o Rio Cuiabá, salvar a natureza,
melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso IDH como um todo, um dos primeiros passos é você ter o esgoto tratado. Você vai, inclusive, economizar na saúde. Com certeza. Muito. Então, nós precisamos agora, nós já estamos aqui com 35 bairros. Como eu disse, nós estamos com um problema na ET, né? ETA é água, ET é esgoto. Na ET, Estação de Tratamento de Esgoto, porque está faltando esgoto para tratar. Ele é dimensionado até 150 mil pessoas para atender ali 35 bairros e o esgoto não está chegando porque as pessoas não estão ligando. Então ela está subutilizada e ela já foi entregue em abril. Ela está operando desde o início de abril e não está recebendo os dejetos necessários para ter uma operação completa porque as pessoas não estão ligando. E aos bairros mais ricos, os bairros mais pobres, você vai no Colorado, você passa pelo mesmo problema. Nós estamos asfaltando o Parque Amperco. Nosso problema lá hoje é convencer as pessoas, porque senão não dá nem para fazer mais. No momento que você joga água na rua, você vai ter um asfalto, se você fizer, de péssima qualidade, cheio de buraco amanhã, aí o cidadão vai reclamar do buraco. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo comercial e se você tem alguma pergunta aí sobre essas questões todas, saneamento, enfim, aí as obras da prefeitura no seu bairro, o secretário de obras está aqui, o Estopa, que é o vice-prefeito também da capital, 99932-2529, ao vivo você manda aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais opinião ao vivo para você. Cá estamos de volta ao vivo, o Opinião de hoje entrevistando aqui o caríssimo vice-prefeito de Cuiabá, o Roberto Estopa, José Roberto Estopa, que também é secretário de obras do município de Cuiabá. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Secretário, de acordo com o Olhar Direto, o site Olhar Direto, do dia 1º de junho, agora, ao voltar ao cargo de secretário de obras, depois daquela saída que o senhor fez, o senhor teria dito, entre aspas, que a missão neste retorno é continuar garantindo que as grandes obras de mobilidade urbana que estão em andamento pela cidade continuem a todo vapor. Fecham aspas. E aí a minha pergunta, secretário. Entre essas obras que estão sendo feitas, qual é a obra mais dificultosa, com mais problemas? Aquela que tudo que é feito, ela dá mais trabalho do que qualquer uma outra. E por que ela é mais dificultosa? Sem dúvida nenhuma, Contorno Leste. Porque quando você fala em desapropriação, em retirada de pessoas, enfim, é uma situação muito complexa. Primeiro que algumas pessoas que você tem que retirar, aquele é o único bem que ele possui. O Contorno Leste ele passa por 55 bairros, todos bairros pobres, todos bairros periféricos, todos bairros aonde existe ali os mais variados problemas. É difícil você chegar lá, e eu conheço um caso aqui, sem citar nome, onde a pessoa fala assim, essa é minha única casa, eu sou viúva, para onde eu vou? Que a prefeitura está me pagando, eu não consigo comprar em outro local. Eu estou aqui há 20 anos. Isso você ouve direto. E é muito ruim você ouvir uma fala dessa, ter que continuar um processo, porque o contorno, a obra tem que passar, você não tem mecanismos para aumentar o valor que aquela pessoa vai receber, o valor estabelecido por lei. É necessário, mas você tem que ser muito frio. Sem contar que é dois extremos. Os carentes têm esse discurso, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar, eu não tenho familiar aqui, enfim, cada um tem a sua história. E aquelas propriedades maiores, eles têm advogados que podem emperrar o processo. Então, na verdade, quando você fala de Contorno Leste, que são mais de 17 quilômetros, você tem aqueles
pobres, aqueles pessoas quase miseráveis ali, sem dúvida nenhuma, com dificuldade até de se alimentarem diariamente, e você passa por trechos que tem grandes propriedades, que tem gente ali que tem mais uma propriedade, mas é esse que em algum momento cria maior dificuldade, porque são esses que possuem capital, são esses que possuem bons advogados, e esses bons advogados têm maior facilidade, justamente por ser bons profissionais, de conseguir uma liminar aqui, uma liminar ali e emperrar o processo. Então eu acho que o contorno leste é o maior desafio, é o grande desafio da gestão para que a gente possa entregar aí dentro da gestão, é o maior desafio em virtude dos processos de desapropriação. Eu acho muito complicado. Obviamente, nós estamos lançando agora, começa a licitação agora dia 20, e a trincheira com os 2 viadutos, a trincheira da Miguel Sutil e viaduto aqui do Centro de Eventos Pantanal, viaduto ali da Lava Pés, mas esse é uma obra que aparece bastante, mas ela não tem problema de desapropriação, são 120 milhões de investimento, que é o mesmo valor basicamente do contorno, tá? Só que é uma obra que não vai atingir pessoas, não vai atingir o trânsito, mas você dá a volta aqui, dá a volta ali, não é algo que vira uma questão jurídica e nem uma questão humanitária, porque realmente é muito ruim, em algum momento da história, você ter que chegar lá para esta senhora e dizer assim, olha, infelizmente, meu papel é esse, a senhora tem que sair daqui, porque aqui tem que passar uma máquina, porque se não passar uma máquina, esse contorno não vai sair, essas pistas não vão sair. Mas sempre foi assim em todo lugar. Desapropriação, infelizmente, atinge, né? Mas para isso as pessoas são ressarcidas e tudo mais. O que tem que... Porque sempre foi assim, todas as avenidas foram assim. A Avenida das Torres foi assim. Mas é um processo doloroso. É doloroso. E o ressarcimento nem sempre paga a real situação. E não paga não é porque a prefeitura não quer. É porque quando você fala de ressarcir alguém, você paga pelo valor do IPTU que ele paga. O valor do IPTU que ele paga nem sempre é o valor real que ele venderia a sua propriedade. Fora a questão cultural, tem toda uma tradição ali. Em lugar nenhum do Brasil, se você paga o IPTU sobre aquele valor, normalmente, muito normalmente, raramente, aliás, aquele imóvel não vale muito mais do que o valor venal que está lá no IPTU. Normalmente vale isso. Aliás, a propósito, Estopa, o telespectador aqui do Opinião, tem uma pergunta que chegou aqui, a gente está com um probleminha aqui no telão, mas eu tenho aqui no meu celular que chegou aqui, olha só. Boa noite, pergunta aí ao secretário, mudou aqui, né, minha querida? Pergunta aí ao secretário, como está o andamento do contorno leste? E também, quando a Avenida Dante Martins de Oliveira vai ser entregue? O Aguinaldo do Dr. Fábio que fez essa pergunta aqui. Contorno Leste e Dante Oliveira. Contorno Leste em atividade, nós estamos com 4 frentes de trabalho, uma lá no lado centro de treinamento do Cuiabá, lá no distrito, tá começando de lá para cá, outro ali do São João del Rei até a ponte do Cochipó, outro da ponte do Cochipó até aqui no Novo Paraíso ali, tá? Então nós estamos aí com essa cena de trabalho. A trabalhadora a gente entrega agora final de agosto, tá? Bem no finalzinho de agosto. A Dante Oliveira agora em final de agosto. Final de agosto. Completinha, direitinho e tal. Vai faltar a ponte que passa para o Novo Horizonte, porque nós estamos licitando ainda. Entrega até ali na estação de água ali, no Planalto ali, para lá do CISC lá. Até lá fica 100% pronto agora, final de agosto. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, Lorenberg, do telespectador, e para esvaziar aqui um pouco o meu... Olha, moro no Porto, o córrego 8 de abril, ao lado do mercado do Porto, está afundando. E não foi o Águas Cuiabá que fez isso, o acidente todos os dias. Governo do Estado de Mato Grosso. Essa é uma
responsabilidade do governo do estado, de acordo aqui com o Marcelo Governo Padeiro. do estado de Mato Grosso, aquilo lá é mais uma obra lá Da Copa, né? da Copa, feita por aquele mesmo empresário que fez o aeroporto e que tudo que faz não termina e nem tem qualidade. E a gente não entende, aliás, não entendo por que o governo não toma uma atitude sobre essa empresa e não manda refazer tudo aquilo, com toda honestidade. O que fizeram lá foi uma falta de respeito ao cidadão cuiabano, toda ela, não só por esse afundamento não, tá? Lá eles erraram em tudo, tamparam a galeria de água, enfim, aquilo lá é só problema, mas é responsabilidade, que fique bem claro aqui, do governo do estado de Mato Grosso. Obrigado. Quem fez essa pergunta foi o Eduardo, essa pergunta sobre o 8 de abril, lá foi o Eduardo que participou conosco. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua participação aqui. A respeito disso, já convidamos aqui, toda semana eu convido o Marcelo Padeiro, o Marcelo de Oliveira, o Marcelo Padeiro, para vir falar conosco aqui, passar aqui dar um F5, né, uma atualização nas obras do governo, e para falarmos também de situações como esta lá do 8 de abril. Estamos aguardando aí um espaçozinho na agenda do Padeiro. Sempre ele vem também, não tem moagem não, ele sempre vem. Estamos esperando só que o Mauro Mendes está na estrada e o secretariado vai todo com ele para prestar conta aí para o pessoal do interior. A Moinho, eles resolveram fazer e aparentemente estão fazendo um trabalho bem feito, viu? A Moinho lá está estado, que é outra herança da Copa. Da Copa, tá? Eles consertaram a trincheira da Jurumirim, que era uma herança da Copa, agora estão consertando a Moinho, que é uma herança da Copa, e parece que lá está ficando bom. Tá? Batuta. Estão fazendo drenagem, estão fazendo tudo. Secretário, eu vou aproveitar a deixa do nosso amigo telespectador que tocou num ponto e o senhor respondeu que essa não é uma obra da prefeitura e sim do governo do estado, mas me corrija se eu estiver errado, secretário. Veja, a prefeitura representa o munícipe cuiabano. Sim. Uma vez representando o munícipe cuiabano, não cabe a obrigatoriedade da prefeitura cobrar do governo do estado a respeito dessa obra? Temos feito isso. Mas qual é a resposta que o governo do estado vem dando? Até agora nenhuma. Ou justificativas? Até agora nenhuma. Em um determinado momento, nós cobramos, eles apresentaram lá algumas justificativas, que já faz aí acho que uns 8 meses, tá? Agora nós estamos estudando, inclusive, junto à PGM para judicializar. Tentar judicializar para o Estado com a obrigação de fazer. Porque a prefeitura pode, inclusive, usar de outros mecanismos, de outros instrumentos para obrigar o governo a cumprir com a sua tarefa. Só judicializar. Está nessa fase aí, nós devemos fazer isso. Secretário, uma outra perguntinha. Aquela duplicação da Avenida Dante de Oliveira não chegou até a ponte Novo Horizonte. Pretende-se chegar até lá ou não? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos licitando a ponte para que ela siga reto e saia... Mas não terá que ter desapropriação ali, não, secretário? Não, ali cabe. Nós já fizemos o estudo, já tem o projeto, já estamos licitando a ponte. Está em processo de licitação, ali cabe. Vai sair reto ali, você vai pegar ali na caixa d'água aqui, ou você volta para Trabalhadores ou vai reto aqui. Você vai reto aqui, vai sair lá no meio do Novo Horizonte, que você pode ir para o Dr. Fábio Altos da Serra 1, Dr. Fábio 1, Dr. Fábio 2, Altos da Serra 2. Antes do intervalo comercial, você falou da ponte, essa ponte que você falou aí, aquela lá do Altos da Serra 2, que tem uma meta para ser... Como é que está aquela questão lá? A ponte da Altos da Serra 2, nós já estamos em fase de obra. Tá? Já está bem adiantada a obras de lá, nós devemos entregar agora até o final do ano. Eu tenho até fotos aqui, vou te mandar aqui para que você possa ver. Aqui, ó. Nós já estamos adiantados. Tá, ele vai mandar para mim no WhatsApp, eu vou pedir para mim, né, quando subir aqui no telão, tá bem adiantado no próximo aqui. bloco aí, a ponte lá, essa ponte é muito esperada pela população daqueles bairros ali, Alto da Serra 2,
aí pega toda a região do Planalto. A gente falou agora há pouco da... Você vai pegar no Planalto, vai sair dentro do Altos da Serra 2, 1 e 2 ali, vai ficar fácil, né? Você não vai ter que pegar aquele inferno ali da Trabalhadores e tal. Tô te passando aí para você ver que ela já está adiantada, tá? Beleza. Olha só, enquanto isso, vamos... tem mais participações que chegaram aqui, mas a gente vai para o intervalo comercial. Após o intervalo, a gente vem com mais participações que estão chegando aqui, perguntas via WhatsApp, 999322529. Mande a sua pergunta aí, ó, tá aí na tela, para o Estopa, que vai responder aqui, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, é um instante só. Estamos de volta, o programa Opinião, que está ao vivo com você, aqui nesta noite de sexta-feira, uma sexta-feira, sextou e cá estamos de volta. Hoje aqui entrevistando o Estopa, que é o secretário de obras e também vice-prefeito. Chegaram aqui algumas perguntas. Olha só, tem uma... Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão não vai dar certo. Olha só, o Walter Giroldo, que é gestor de RH, está perguntando o seguinte. Boa noite, senhores. Um questionamento aí ao senhor secretário Estopa. Por que não se resolve os problemas das galerias de águas pluviais lá no bairro Copa Mil? Walter. Olha, ali realmente tem alguns problemas, mas a maior parte dos problemas lá é o problema da cidade toda, é lixo. Lixo que vai para dentro das galerias. Imprudência dos próprios moradores? Na verdade, Cuiabá padece deste problema grave, tá? Mesmo fazendo limpeza aí, pelo menos uma vez por ano, aí você tem problema sério de lixo, né? Lixo. E lá também teve outro problema perto do Morro do Condor lá, que me parece que está minando uma água lá que deve ser da água de Cuiabá. Até o presidente me procurou outro dia, o pessoal estava fazendo vistoria lá. Mas a priori os problemas das galerias é o mesmo, né? Lixo na rua. Isso ainda mais agora chegando as chuvas, o problema se realmente fica mais potencializado. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, ó, pelo 999322529. Você pode mandar a sua pergunta, ainda dá tempo, é o último bloco, mas se for curtinha, dá tempo aqui. Essa aqui, ó, boa noite, eu sou o Éder, do bairro Copa Mil, gostaria de saber do secretário Estopa a respeito das partículas cancerígenas encontradas na água tratada na cidade de Cuiabá, pois a maioria das tubulações da cidade de Cuiabá são de cimento amianto, material que já foi proibido, pois carrega grandes partículas cancerígenas. O Éder está perguntando. É proibido mesmo, não se pode mais. Na verdade, tem sido todas substituídas, tá? Todas as velhas estão em processo de substituição, não se usa mais isso. Eu não consigo citar números exatos agora, mas se existe hoje, já existe poucas, tá? Todas têm que ser substituídas, tá? Quanto a essas partículas, tá? Que houve até a denúncia tal e foi considerado que não seria significativo. Agora ele está correto, todas têm que ser substituídas, tá? Todas. Alô, Câmara Municipal de Cuiabá, o pessoal da Câmara, vereadores aí que devem, né, por ofício fiscalizar, tem que dar uma... Aqui agora há pouco o Lorenberg perguntou aqui, por que que o... Você que perguntou? Foi. Por que a oposição? A oposição não bate duro também na empresa de saneamento? Está aí mais um motivo, mais uma razão para se fiscalizar. É para bater duro, para fiscalizar. Isso dentro do prazo da concessão, isso dentro da concessão tem um prazo também, tá? Eles têm que fazer toda a substituição dessa canalização, vamos dizer assim, antiga, né? Perfeito. Lorenberg, por favor. Secretário, e o movimento comunitário? Qual é a parceria do movimento comunitário com a prefeitura, com a administração municipal? Qual a importância desse movimento comunitário para a própria administração? O movimento comunitário sempre foi, e acredito que tem que ser, a voz dos bairros, que chega até a prefeitura. Os líderes comunitários, junto com as suas equipes, tá, elas fazem um papel lá de ouvir as reivindicações e de levar até a prefeitura.
e cabe ao poder público ouvir a essas reivindicações e, na medida do possível, explicar o porquê não atende ou atendê-las. Explicar de forma transparente o porquê não pode ser atendido e também, sempre que possível, atender. E a importância, eu sempre tratei muito com o movimento comunitário e me orgulho disso porque hoje a gente tem uma parceria grande com o movimento comunitário, justamente por respeitá-los, por dar voz a eles e por tratá-los como parceiros da gestão. Ok. Ô, Estopa, agora uma pergunta para o presidente do PV. Já que estamos no último bloco, eu tenho que aproveitar também para perguntar de política. Houve uma, vou usar a palavra pressão, e eu estou usando a palavra pressão. Houve uma pressão do prefeito Emanuel aí, não é, de ter o seu nome, do José Roberto Estopa aí, para uma pré-candidatura ao governo, já que ninguém não se acha aí um candidato. Estão falando aí que vai dar WO aí, porque o Mauro Mendes estaria sem candidato à reeleição, nesse processo de reeleição agora. Como é que está a sua situação aí? Como é que está a situação no PV? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já emendando, também foi falado o nome da primeira-dama para o Senado. Como é que está isso aí? Bom, primeiro que o prefeito Emanuel Pinheiro, obviamente, não foi pressão, ele apenas achou que eu poderia ser. E eu até comecei a construir isso, a hora que eu achei que, sem falar que era candidato, apenas estava tentando reunir as condições políticas necessárias, a hora que eu achei que não reuniria, simplesmente comuniquei isso de forma bem clara e bem objetiva, tá? Com relação à primeira-dama, eu tenho sugerido que ela vá para o Senado. Nós vamos ter aí 8, 9 candidatos ao Senado. Ela está no PV hoje, é filiada ao PV. Está no PV. Nós vamos ter 8 candidatos ao Senado. Quem fizer aí 25% dos votos é o senador do estado de Mato Grosso. E, quer dizer, vai ser uma competição interessantíssima. Quem for bem aí na Baixada Cuiabana e tiver um pouquinho de votos aí no interior é o senador, tá? Mas apenas dei uma sugestão, nada... Isso tem que ser discutido dentro da federação, não é assim, tá? Infelizmente, a gente tem que discutir com 2 outros partidos. PCdoB tá? e PT? PCdoB e PT. Então, não é uma decisão de um partido só. Mas eu dei essa sugestão, acho que ela está com o nome aí, tem feito um trabalho social importante e pode aí, de repente, ser a grande surpresa aí. Sobre o governo, na sua parte, quando você comunicou que não se consegue construir essa base política, não há como abraçar o projeto. Não, eu iria até construir, mas o problema é que você sentava dentro da federação, discutia de noite, eles têm lá uns 5 segmentos, lá umas 5 articulações lá diferentes. Você discute de noite, a articulação amanhã bate em você que quer o irmão do não sei de quem. Aí no outro dia quer não sei quem. Não se constrói. Eu sei que a democracia é a base e a gente tem que discutir. Quando nós tínhamos um acordo dentro da federação, discutir tudo dentro da federação. Você ia na federação discutir, no outro dia estava na imprensa alguém te cutucando aqui. Então fica muito ruim. Então, federação, o PV, nesse caso, está refém da tal federação, junto com PT e PCdoB. Essa aí é um casamento, meu caro. Imagina você casar com uma mulher e não poder separar. Se ela for um purgante, 4 anos aguentando aquela ladainha na sua... Quem que aguenta um negócio desse? Você aguenta, Lorenberg? É difícil, né? Por favor. Ô secretário, de acordo com a Folha Max, no dia 12 de fevereiro deste ano, o senhor teria declarado apoio à candidatura à reeleição do senador Wellington Fagundes. Esse apoio continua firme ou essa notícia não tem procedência? Eu não declarei apoio. Eu estava no lançamento de uma obra ali no Flamboyant, que é uma obra que vai atender a um movimento comunitário, que foi emenda
do senador Wellington, e eu disse que o senador fazia um trabalho interessante e que tinha uma grande atuação em favor de Cuiabá, que era um grande senador. E continuo achando desta forma, é um grande senador. Apenas acho que agora ele errou na escolha, e aí vai ter que ser rediscutido. Acho que ele tem um trabalho interessante, mas acho que ele escolheu um lado errado. Que lado que é esse, secretário? O lado do governador de estado. Ah, entendi. Pois é, mas o processo continua, porque aí se não é um... aliás, hoje saiu uma pesquisa, você viu a pesquisa que saiu para o Senado hoje? Saiu Não vi. uma pesquisa aí dando Wellington, Natasha e Neri. Aliás, empatados, Natasha e Neri, nessa ordem aí, né? O Wellington... Essa de hoje eu não vi, não. Eu vi, mandaram para mim aqui não vou divulgar os números porque não é o caso aqui, mas é muito cedo para falar também, né, nessa questão de... Não, é cedo. Números, a eleição começa em agosto, ainda tem aí... Tem muito tempo. 40 dias. E o PV para a presidência da República? Eu vi o Aloysio outro dia, todo animado aí, organizando um movimento pró-Lula. O PV está até o talo aí, por conta até da força dessa federação aí, está envolvido na... Veja bem, por força da federação, o partido tem que estar com Lula. Mas a base do partido, na minha concepção e ouvindo a todos, é completamente dividida. É até difícil se falar sobre isso, mas grande parte do PV de Mato Grosso não concorda com a federação, tá? Não concorda. A federação foi algo que veio goela abaixo, tá? E está dividido, né? Aí, no momento certo, vai ter que ser dirimidas essas dúvidas aí, esclarecidas, né? Mas a federação, até por força de lei, está na eleição do Lula. E aqui, e para o Estado, para o governo do Estado? Não, o governo do Estado, obviamente... Vai estar de que lado? Não, essa federação vai ter candidato, né? Eu acho que vai ter candidato. Vai ter candidato. Não se sabe quem ainda, né? Porque não se entende, ninguém se entende lá dentro. Ninguém se entende lá dentro, mas o correto é ter candidato. Senão o próprio presidente Lula vai ficar sem palanque. Correto é ter candidato. Eu tentei construir, sou transparente nisso, mas eu não consigo fazer política onde tem um monte de gente que cada dia discute uma coisa diferente ou que senta numa reunião e no outro dia fala o contrário. Então... Você vai subir no palanque, você é capaz, quando eu falo você, o Estopa, presidente do PV, que já demonstrou descontentamento com a federação já, vamos deixar bem claro isso, não é agora, desde a outra vez que se fala, num palanque, por exemplo, contra o Mauro Mendes, por exemplo, você vai subir lá e, por força da federação, contra o Mauro Mendes, independente da amizade, independente... Eu não vejo política, o fato de você ser contra ou a favor. Você não pode tratar a política com raiva, mas sim com propósitos, tá? Com políticas públicas adequadas, tá? Eu tenho o maior respeito pelo governador, mas acho que existe um equívoco em algumas ações do governo. Uma delas é o tratamento ao servidor público, a outra é a cobrança exagerada de impostos em algumas áreas que tem que ser revista no estado de Mato Grosso. Reduziu bastante já agora, em janeiro entrou aí uma redução significativa. Se você fizer a conta do início da gestão até o momento, você vai perceber que não. Tá? Você vai perceber que não. Mas assim, eu não trato política como algo pessoal e você pode ter certeza que, de minha parte, eu posso discutir ideias. Como, por exemplo, fui extremamente contra a taxação e sou energia solar, ao gás aí que se usa para o pessoal que trabalha com aplicativo. E o VLT? Gás natural. O VLT agora escolheu o BRT. Sou a favor do VLT. Então são conceitos diferentes. Mas isso não me faz ofender ao governador. Entendi. Certo? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu sou a favor do VLT. E posso explicar por quê. Eu sou a favor da não cobrança
de imposto sobre o gás natural que abastece os aplicativos. E posso te dizer por quê. Eu sou a favor da não cobrança de imposto nesse momento sobre a energia solar. E posso, de forma transparente, dizer por quê. Então, na verdade, nós não podemos pessoalizar a política, mas sim defender ideias. Como, por exemplo, tinha um monte de gente que hoje está na gestão do próprio governador que era defensor do VLT. Inclusive eram técnicos que estudavam e davam palestra e sustentava o porquê do VLT e não do BRT. E essas mesmas pessoas, num passe de mágica, hoje dão palestra defendendo o BRT e dizendo que o VLT não tem sentido para Cuiabá. Mudaram completamente. Então, na verdade, eu tenho uma coerência, você pode ter certeza, tá? A não ser que esteja uma coisa técnica considerável mesmo, que você pode ter certeza que qualquer ser humano tem o direito a mudar de ideia. Sim. Tem o direito de mudar de ideia. Mas não pode ser num passe de mágica ou sem uma explicação convincente, científica, baseada em dados. Você pode ter certeza que respeito o governador e respeito muito, mas vou continuar defendendo o VLT. Ok. Entendi. Uma última aí, Lorenberg. Pode ficar à vontade para responder. Muito rapidamente, secretário, independentemente da federação, o senhor vai apoiar e vai pedir votos ao presidente Lula? 1 minuto e meio para sua resposta. Ele até respirou fundo aqui, porque ele agora... Sendo bem honesto, eu defendo uma terceira via. Eu gostaria que o país repensasse e que nós pudéssemos ter uma terceira via. Falando o que eu sinto aqui, esquecendo presidência de PV, até porque eu já falei isso 10 vezes, cara. Para mim, nós estamos num momento que nós temos um presidente todo atrapalhado e um PT todo complicado. Então, por quê? A gente tinha que ter uma terceira via. Não acredito que isso aconteça, tá? Porque polarizou demais as discussões. Mas, assim, deixando muito bem claro, no primeiro turno eu vou escolher um desses nomes da terceira via, se é que vai ter, né? Porque está muito cedo ainda, e tudo indica que vai polarizar nesses dois, Bolsonaro e Lula. Mas eu gostaria que nós tivéssemos uma oportunidade de ter a terceira via para que a gente pudesse ter aí uma nova forma de fazer política. Pois bem, olha só, queríamos continuar aqui, tem perguntas que chegaram aqui, muitas pessoas participando e tudo mais. Não dá tempo mais, apenas para agradecer aqui mais uma vez, viu, Estupa? Obrigado mesmo de verdade por ter vindo, eu sei que não é fácil a correria lá, mas obrigado por ter esse respeito que tem para com o programa, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado por ter vindo, esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, boa noite a todos os telespectadores, né? Boa noite. Com certeza vamos continuar trabalhando sempre em favor de Cuiabá e muito obrigado a vocês. Obrigado a você, obrigado também a Ieda, que é da comunicação aí, da SECOM, do governo municipal, da Prefeitura de Cuiabá, Ieda Barros, e também a Natane, que deu uma força aqui nas pautas. Natane é assessora direta da Secretaria de Obras, não é, Natane? Obrigado aí pela força, obrigado a Ana Patrícia Neves, enfim, a todos aí da SECOM. Obrigado mesmo. Lorenberg, segunda-feira a gente se vê. Até segunda-feira. Segunda-feira com o juiz de direito, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, falando das regras eleitorais. O bicho vai pegar agora, tem gente fazendo campanha antecipada, tem as regras, enfim. O Bruno de Oliveira Marques, ao vivo às 7h30 da noite, segunda-feira, hein? Olha, se cuida nesse fim de semana, se cuida mesmo, e que Deus te proteja. Fica bem, fica com Deus também.